minha história. Estamos na rua Caetano Lumertes, no centro de Araranguá. Uma homenagem ao prefeito que governou a cidade há 70 anos. Este perímetro da rua concentra toda a sua movimentação. Aqui, cada espaço é disputado metro a metro, a começar pelo fluxo de veículos, e neste vai e vem, entre os afazeres do dia a dia, as pessoas experimentam os sabores e até os dissabores de uma urbanidade sem tréguas, a não ser no refúgio do lar, de quem mora aqui bem perto. E a este refúgio recorrem não somente as pessoas. Ao sagrado cantinho também recorrem outras espécies de coloridos mágicos, que com tanta exuberância de cor, atraem também outros minúsculos conviventes, que não medem e não limitam sua beleza. E nós estamos aqui com a personagem do nosso programa de hoje, Beth Salvador. Beth, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Meu nome é Beth Luiza Elizabeth, sou da família Salvador, Bert, que é o nome do marido, é claro, né? Moro em Araranguá desde quando nasci, com bastante orgulho. Sou bem bairrista, saudosista. E hoje aqui com o Alex, que quer mostrar as minhas coisas, meu acervo fotográfico, né? Que a gente tem alguma coisa que nós valorizamos bastante, o que o meu pai nos deixou, né? Beth, a história do José Genaro Salvador, que é o teu pai, já é recheada de informações importantes sobre a história da cidade, por exemplo, já que muitas das fotografias que nós conhecemos vêm do acervo de José Genaro Salvador. Agora, ele era mais que um fotógrafo, ele era um artífice, né? Sim, o meu avô, né, Pietro, que quando no tempo da guerra não podia se falar em nome italiano, alemão, então eles traduziam, né? Pietro era Pedro, né? A gente conheceu como Pedro. Depois, revendo os documentos, é que a gente viu que era Giuseppe. Ele era Giuseppe. No cartório, aí passou para José. O meu avô era Pietro, ficou Pedro. E ele, aquela descendência italiana, né, austríaca, só que nós nunca descobrimos o nome, porque o bisavô dele, da Áustria, ele fugiu para Itália e deveria ser Salvadori, né? Ou Salvatore, mas ficou Salvador. E o fotógrafo? E o fotógrafo Salvador? O fotógrafo era um fotógrafo ousado, porque quando ele veio para cá, ele colocou as iniciais SS, em plena guerra, né? Já pensou, não? Até nem sei como ele não sofreu perseguição, porque ele e o Aquiles Sbruzzi. Então, um S era de Salvador e o outro era de Sbruzzi. Já ouvi falar em Aquiles Sbruzzi? Os dois começaram a fotografia aqui em Araranguá, né? Ele inventava suas próprias máquinas, era um artista. Cenários, né? Ele tinha que resolver os seus próprios problemas técnicos. Então, alguns dos equipamentos que nós estamos vendo aí são equipamentos que o próprio Genaro muitas vezes arrumava, improvisava, criava, inventava para poder dar conta da necessidade técnica do seu ofício. E ele deixou um belo acervo fotográfico para a cidade, né? Deixou, nós temos alguma coisa, doamos alguma coisa também para a Casa da Cultura. E como tu falasse, Alex, ele, alguma coisa assim que não dispunha naquela época, ele metia a cara e fabricava. Quando ele era chamado para fotografar uma corrida de cavalo, naquela época não se tinha uma máquina que fotografasse o cavalo correndo, mas ele criou um chassi, eu acho que chamava, né? Que deu certo naquela época, só que ele não patenteou, né? Então, ficou assim, no anonimato. Hoje a gente conta, ninguém acredita, mas ele era um inventor também, um cientista. Tem coisas assim que a gente comenta que coisas incríveis que ele fazia, né? E agora o lado pessoal, familiar, também tem as suas histórias interessantes. Por exemplo, a ida do soldado
dadinho para o Oriente Médio? Como é que aconteceu? Na verdade, eu conhecia a família, mas ele não, né? Porque ele tinha 21 anos. Ele foi em outubro, já para o Rio de Janeiro, para fazer os primeiros testes. Aí, em dezembro, ele partiu, ficou o ano todo, quando ele tinha 60... Não, ele tinha... Eu confundi, desculpa. Foi no ano de 61, ele ficou o ano de 62 todo e retornou em 63. Ele era jovem, abandonou família, estudos, né? Ele foi numa missão de paz para a faixa de Gaza, a serviço da ONU, mas trouxe recordações e imprimiu a sua marca, né, na vida. Esses tapetes, né, que são persas, vieram do Cairo. Nós temos ali em bronze a Nefertiti, ali o Ramsés, os dois ali. E alguma coisa assim que eu tenho, outras peças, e as cartas, né? Eu tenho todas catalogadas ali, que eu mandava para a família, né? Que eu acho assim uma coisa rica, né? Porque geralmente se joga fora cartas, né? Mas agora, com tanta história acumulada de vida, de experiência familiar, convívio com a cidade, a Beth reuniu isso tudo e resolveu contar uma história. É isso que nos conta o livro Uma Velha Casa na Rua 24. Como é que foi a elaboração desse livro, Beth? Na verdade, eu tenho alguns textos escritos assim da década de 80, e quando eu contava assim por onde eu passei nas escolas ou na família, os sobrinhos, os irmãos mesmo, as minhas amigas, as minhas colegas professoras, e coisas incríveis que se passaram nessa casa aqui. Que essa casa, ela tinha porão, tinha sótão, esses telhados com aquela janelinha que chama água furtada, né? Dos dois lados. E as crianças da rua achavam interessante brincar lá. Ver o meu pai embalsamar um passarinho, imagina. O Salvador, ele experimentava, fazia muitas experiências, inclusive em embalsamar animais. Aqui nós temos uma siriema embalsamada e uma das tuas irmãs fotografando, é isso? E nós tirávamos fotografia de tudo que era bicho que aparecia lá. Só não tiramos de um sapo chupando o bico, que eu relato aqui, né? Que nós vimos, o bico da minha irmã sumiu e quando vimos estava o sapo chupando o bico. Então, isso tudo eu comecei a anotar, que quando eu contava, as pessoas não acreditavam. Eu digo, bom, então vou escrever, e saiu esse livro. No início, assim, eu queria fazer para os amigos da rua, para a família, né? Eu não achava assim que chegaria a tanto, que eu achei, até a gente, né, se criou numa modéstia que nunca imaginei que fosse lançar um livro. Mas com a ajuda do Vicenzo, que contactou a editora e patrocínio, essas coisas, os irmãos também, a família, aí saiu, é como um filho, né? Tu sabe, né, Alex? E esta é a grande caixa de recordações da Beth Salvador. Ô, Beth, é muita recordação, né? Alex, até nem acho tanto. Eu tenho, assim, cada peça, né? Eu separei o cantinho das bonecas. Eu tenho boneca da Hungria. Essa aqui é da Hungria, ó. Essa é uma boneca da Hungria. Ali tem uma espanhola, uma italiana, uma baiana também, né? E tem um cantinho, assim, de coisas do mar. Essa peça aqui, aquela lá, ó, que eu encontrei no mar. Várias coisas assim que me trazem grandes recordações, né? As máquinas? As máquinas, essa aqui que meu pai fez, ele fabricava os chassis também. Máquina caixão, que, olha, é uma raridade isso aí, máquina caixão. E lá embaixo as yashicas, né, que ele saía para tirar fotografia fora. E uma máquina, eu acho que uma das primeiras, Remington, importada, né? Então, abrir este armário é fazer uma viagem no tempo, né? Sim, sempre que eu abro a primeira peça, né? É essa aqui que é uma grande recordação para mim. E o programa Minha História fica por aqui. Nós queremos agradecer a Beth Salvador pela importante entrevista, o seu registro, a sua memória familiar, aqui diante da sua grande caixa de recordações. Até a próxima!